pessoal, meu nome é Antônio Carlos Soares, eu sou CEO e cofundador do Hanhanit e hoje eu vou falar sobre essencialidade. E pensando sobre o assunto, eu acho que o mais importante do que aconteceu diz respeito à possibilidade de fazer as coisas de uma forma diferente. E diferente como? Tentando preservar o que é essencial e o que agrega valor em relação ao que você está fazendo. E para isso, a gente terminou ao longo do tempo desenvolvendo uma espécie de framework, que é o que eu gostaria de conversar com vocês aqui hoje. Esse framework tem 3 partes principais. Uma parte relativa a processos, uma parte relativa a ferramentas e uma parte relativa a pessoas, né, que é uma maneira comum de se pensar sobre esse tipo de assunto. Em relação a processos, eu acho que a principal coisa que a gente aprendeu foi sobre o valor de ter uma cadência estabelecida dentro da empresa. E o que eu quero dizer com cadência? É tentar fazer com que, tentar ligar desde as coisas mais macro, desde as definições estratégicas mais perenes, que estão relacionadas à essencialidade da empresa, ao porquê a empresa existe, até a ação mais corriqueira do dia a dia, a tarefa mais simples que acontece no dia a dia da empresa. Tá? E fazer isso através de uma dinâmica que imprime uma disciplina dentro da empresa. Isso a gente já fazia antes da pandemia e depois da pandemia isso se tornou vital, isso se tornou a forma de gerir a empresa. Então, na primeira camada dessa cadência, você tem a parte que não muda, né? Que é a parte que diz respeito à visão, à missão e aos valores da empresa. E eu acho que nunca foi tão importante explicitar isso. E mais do que explicitar, exercitar isso. De fato, usar valores como um guia de tomada de decisão da empresa e garantir que você fala sobre eles o tempo inteiro e que você traz exemplos nas suas conversas com o resto da equipe inteira e que você usa as situações do dia a dia, as decisões que são tomadas, como forma de exemplificar o exercício desses valores. Com isso, você garante, ou pelo menos contribui de forma significativa para a manutenção e para a formação de uma cultura, que é um dos grandes pontos que tem sido debatido em função das pessoas estarem trabalhando de forma remota ou híbrida. Né? Como é que é a cultura em um ambiente remoto? Como é que você garante isso? Eu sempre brinco falando que a cultura é o que as pessoas fazem quando você não está olhando. E agora você não está mais olhando, né? Você não está ali no dia a dia policiando alguém. Então, o exercício dos valores da empresa é que vai ajudar as pessoas a tomarem as decisões que no dia a dia transformam a discussão de cultura, que é uma discussão etérea, em uma coisa pragmática e visceral, né? Então, primeira camada, a camada que não muda. Para que você existe? Eu acho que a pandemia, mais uma vez, a pandemia, uma coisa que crise faz muito bem é ajudar as pessoas a perceberem qual é a escala de valores que elas têm, o que é importante e o que elas não precisam mais. Acho que no primeiro mês ali, março do ano passado, abril do ano passado, todo mundo estava pensando o que podia viver sem e o que não podia viver sem. Né? Eu acho que a sua empresa, se ela continua funcionando, muito provavelmente é porque ela, de verdade, ela tem uma missão que ajuda, que agrega valor para a sociedade e que é essencial, é fundamental para alguém. Então, você precisa deixar claro isso para as pessoas que estão trabalhando na empresa. Assim, por que elas acordam de manhã? Porque elas são essenciais para alguém. Naquele produto, a maneira de fazer tem alguém que não vive sem aquilo, porque se o cara vivesse sem aquilo, ele teria cortado. Né? Todo mundo cortou na carne no começo da pandemia e depois teve que fazer idas e vindas e tentar encontrar um equilíbrio, mas todo mundo foi na carne. Então, se você continuou prestando seu serviço, oferecendo seu produto para alguém, é porque é essencial e é importante que a empresa tenha essa consciência, que as pessoas tenham essa consciência. Então, essa é a primeira camada, a camada que não muda. Muito provavelmente, logo abaixo dessa camada, você tem uma camada que é anual ou multianual, que é o planejamento estratégico
que posteriormente é traduzido em um plano financeiro. Esse plano financeiro muitas vezes é pactuado com os demais sócios, ou com investidores, ou com um board, ou com outros stakeholders que você tenha dentro da governança da sua empresa. E esse plano financeiro, vamos pensar aqui no plano anual, ele provavelmente faz bastante sentido quebrar ele em metas ou objetivos trimestrais. Esses objetivos trimestrais, o trimestre em geral é um intervalo de tempo bom para que você consiga fixar e executar projetos, né, que modificam métricas. Nós internamente usamos OKRs, e tem vários materiais sobre isso no blog do Hanhannit, então se vocês tiverem interesse, acho que essa é uma das formas de implementar esse tipo de visão, mas pode ser, como eu estou falando aqui, simplesmente um sistema de desdobramento de metas. E quando você está nesse nível trimestral, é importante que aí você já tenha um envolvimento muito grande das áreas e que você consiga fazer com que as áreas tenham ownership dos projetos que elas estão tocando. Então, é muito importante dar voz aos líderes, né, às cabeças de área dentro da sua empresa e fazer com que eles e elas falem sobre esse assunto, defendam esse assunto, tanto junto aos sócios quanto junto ao resto da empresa. Então, é importante que eles tenham voz dentro desse processo. Passando dessa cadência da distribuição, do desdobramento das metas trimestrais, você vai ter provavelmente uma boa ideia fazer fechamentos parciais mensais, em que os projetos provavelmente ainda estão em execução, e você acompanha o andamento deles, bem como a modificação das métricas a que eles estão relacionados. Legal. E aí a partir daí você já está começando a entrar quase que no dia a dia da empresa. E você começa a entrar na dinâmica semanal, onde você tem reuniões com todas as áreas da empresa e você acompanha o que foi feito e a evolução desses projetos e questões operacionais que estão acontecendo, remoção de obstáculos, e, por fim, as reuniões diárias, né, as dailies, que têm um formato e que são fundamentais, porque, principalmente agora, em que a maioria das empresas estão trabalhando de forma remota ou híbrida, a correção de rumo precisa ser feita de maneira muito rápida. Como você não está no dia a dia olhando o que o cara está fazendo e vendo que ele está numa tela fazendo alguma coisa que não é aquilo que você esperava que ele estivesse fazendo, então é muito importante que essa correção de rumo seja feita muito rapidamente, que as pessoas não derivem para o lado errado, né? O que é extremamente comum, porque costumo dizer que o caos não é um problema, ele só não pode ser o método, né? A gente, ao longo da pandemia, acho que a gente deve ter passado todas as empresas devem ter passado por vários momentos em que modificações importantes aconteceram e as coisas saíram um pouco do controle. Eu acho que não tem problema varar à noite, não tem problema varar final de semana, isso só não pode ser o método de trabalho da empresa sob risco de burnout. Essa tomada de pulso frequente sobre o que está acontecendo é o que vai garantir que você mapeia potenciais buracos, né, e potenciais crises com antecedência. E essas deles podem ter um formato muito simples, né, que é emprestado do universo do ágil, né, que foram originalmente desenvolvidos para áreas de desenvolvimento, mas que posteriormente, e mais corriqueiramente hoje em dia, vem sendo utilizados por N áreas dentro da empresa, áreas de marketing, áreas de back-office, uma série de outras áreas, principalmente os princípios, né? Não necessariamente utilizar um framework ágil, mas os princípios do manifesto ágil são extremamente válidos. E uma das ferramentas, um dos artefatos que existem dentro desse universo são as dailies, que tem um formato que é extremamente produtivo e rápido e desburocratizado, onde cada pessoa diz o que fez no dia anterior, o que pretende fazer hoje e se tem algum obstáculo impedindo que ela avance. E esse formato, essa reunião dura 15 minutos, né, você faz com as pessoas que estão imediatamente reportando para você e assim sucessivamente dentro da empresa. E o que você vai perceber é que cada pessoa vai demorar ali
3 a 5 minutos para falar no máximo, e que se a pessoa está no mesmo ponto há alguns dias, espontaneamente as outras pessoas começam a pular na história falando assim, cara, eu posso te ajudar nisso, ou o que, que você está precisando, ou o que, etc. Você não consegue procrastinar, e você não consegue ficar atolado. A coisa aparece e a discussão flui e um resultado é obtido. Então, essa cadência, esse nível da cadência, quando você desce para dele, isso tem se mostrado extremamente produtivo para nós. Segunda coisa, uma questão que acho que se mostrou extremamente importante e uma questão que é extremamente cara para nós, porque nós estamos diretamente envolvidos como empresa nela, que é a questão das ferramentas. É importante notar que existem pelo menos 3 camadas diferentes de ferramentas que precisam existir e funcionar bem dentro da empresa. A primeira camada são as ferramentas de comunicação, como essa mesmo que a gente está utilizando aqui. Né? Essa, a maioria das empresas já tinha, tinha de uma forma fragmentada, informal, e institucionalizou isso um pouco melhor. E isso é extremamente importante. Diz respeito principalmente à comunicação síncrona, né? A você reunir as pessoas e debater com as pessoas. Uma segunda camada que você tem são as ferramentas de gestão de tarefas dentro dos seus respectivos projetos e processos, e principalmente isso funcionando como um ambiente onde você gera uma espécie de fonte única da verdade dentro da empresa. Quer dizer, depois que a gente sai das reuniões, que a gente combina as coisas, aonde que eu registro isso, onde é que eu formalizo as tarefas, as decisões, os briefings, aonde é que eu acompanho o desenvolvimento dessas coisas. Eu acho que tem 5 jogos principais que você precisa olhar quando você estiver escolhendo uma ferramenta de gestão. Primeiro, se essa ferramenta te ajuda a acompanhar as tarefas e seus prazos. Né? Se você consegue, de uma forma visual, entender aonde as coisas estão, né? Ter a visão do todo. A segunda coisa é distribuir as tarefas, principalmente de acordo com a disponibilidade da equipe. Né? Então, tendo a visão do todo, como é que você aloca as tarefas para as pessoas de uma maneira que que é justa, né? Que não afoga as pessoas e que também não deixa ninguém ocioso e improdutivo. A terceira coisa é como é que você entende produtividade e principalmente o tempo que é gasto para fazer as diferentes coisas dentro da empresa. Uma quarta coisa, como é que esse tempo se traduz em custo. Quanto custa fazer as coisas dentro da empresa, principalmente se você é uma empresa de serviço, uma área que presta serviço para outras áreas dentro da empresa, quem é o ofensor à sua produtividade? Quem demanda a sua estrutura? Em que tipo de tarefas? Quem realiza bem tal tipo de tarefa ou mal tal tipo de tarefa? Precisa de treinamento? Precisa colocar alguém como coach de outro, etc. Isso daí você só vai entender se você tiver um entendimento um pouco maior sobre a alocação de tempo. E por último, uma coisa que está intimamente ligada à formação de uma cultura dentro da empresa e está relacionada aos temas de gestão à vista é a parte de dashboards, né? E você conseguir gerar informações a partir dessas bases de dados, né, sobre o andamento das tarefas nos seus respectivos projetos e processos. Então, acho que essas são as camadas que você tem. Uma camada de comunicação, uma camada de gestão e uma camada de relatórios, dashboards e outras coisas, como se queira chamar, camada de inteligência a partir dos dados. E o terceiro item dentro desse nosso framework é a parte de gestão de pessoas. E a parte de gestão de pessoas, eu acho que tem uma coisa micro, que é fundamental dentro do ambiente remoto, que é a questão da comunicação não violenta e da empatia e da proximidade que principalmente os líderes precisam ter com suas equipes e esse entendimento sutil da comunicação. Como você não está mais no dia a dia em cima da pessoa e tendo N conversas informais ali no almoço, no cafezinho, etc. e tal, então acho que os líderes precisam estar especialmente atentos aos sinais que as pessoas dão nos pontos de contato que elas têm. E de forma um pouco... Então, isso no dia a dia, nessas dailies
em outros momentos, reuniões de planejamento ou de acompanhamento de projetos ou brainstorms, etc. Então, como que aquela pessoa está, qual que é o nível de motivação dela, se ela falou alguma coisa, se ela está tendo dificuldades de comunicação com outras áreas, ou se está vendo que alguma coisa está truncada ali no trabalho, no fluxo de comunicação com outras pessoas da própria área ou com pessoas de outra área, etc. Então, essa sensibilidade do líder, eu acho que nunca foi tão importante. Essa empatia, né, se importar com as pessoas, eu acho que nunca foi tão importante. E uma das coisas que a gente descobriu em pesquisa foi que 61% das pessoas se declaram esgotadas ao final de um dia de trabalho. Nossa, é um percentual extremamente alto. Então, existem uma série de pequenas práticas para se fazer em relação a isso. Eu acho que uma das que eu mais gosto e recomendo é a descompressão, estabelecer blocos diferentes para o seu trabalho, né? Então, manter blocos grandes livres para trabalho de alta concentração e alta qualidade, deixar outros períodos para coisas mais picadas, reuniões e interrupções, e horários em que as pessoas sabem que podem te interromper, podem te mandar uma mensagem pelo Meets, ou pelo que quer que você use, Slack, ou pelo que quer que seja, você vai responder quase que online, e partes em que não é esperado que você faça isso, para que você consiga se dedicar com qualidade e não fique com aquela sensação de estar girando 300 pratinhos ao mesmo tempo. Uma outra coisa importante também, simples, é colocar os breaks e respeitar os breaks, e também estabelecer uma rotina de descompressão quando você termina o seu trabalho. Em geral, você ficava no trânsito, ou pegava o ônibus, ou andava para casa, etc., e você tinha ali alguns minutos ou horas de desligamento entre o fim do seu trabalho e chegar em casa, né, estar com a sua família. E agora isso, basta você levantar da mesa, ou às vezes você já está na própria sala, é só você fechar o computador e você sai de um arranca-rabo para um contato com a sua família que não tem nada a ver com isso. Então, isso dá um tranco, isso te coloca em humores que eu acho que não foram construídos organicamente junto com as outras pessoas com quem você compartilha a sua vida, né? Então dá um tranco. Então é importante, uma das coisas saudáveis que a gente descobriu foi que fazer essa pausa e não sair imediatamente, ter ali os seus 20 minutos em que você coloca uma música, vai ver suas notícias, vai ver os sites dos seus hobbies, vai fazer alguma coisa assim, depois do seu trabalho, e aí você baixa um pouco a bola e depois entra em contato com as outras pessoas. É uma coisa simples, parece boba, mas faz diferença. E ainda em relação a isso, esse tema de burnout, eu acho que eu queria... a gente fez um esforço, a gente percebeu isso muito no começo, e a gente passou praticamente 6 meses desenvolvendo o que internamente a gente chamou de cronograma barra capacidade, e capacidade no sentido de disponibilidade. E isso diz respeito a esse job fundamental, que é o de distribuir as tarefas, né, distribuir o trabalho de acordo com a disponibilidade da equipe. Garantir que as pessoas se sentem, que as pessoas estão contribuindo e percebem a contribuição delas, e que elas não ficam nem sobrecarregadas, nem alienadas em relação ao desenvolvimento dos trabalhos da área. E então, finalizando, eu acho que essa descoberta do que é essencial dentro da empresa e a utilização desse pequeno framework como uma forma de estruturar os grandes temas tem sido bastante útil para a gente. Eu queria dividir isso com vocês. Eu acho que uma das coisas importantes que a pandemia fez também foi forçar as empresas a terem uma maturidade de gestão maior do que elas tinham antes, né? Então, todo mundo teve que dar um salto. Alguns muito grandes, outros um pouco menor, mas todo mundo teve que dar um salto em relação à maturidade de gestão da empresa. E isso, se por um lado consumiu energia e eventualmente até foi doloroso, por outro lado, sem sombra de dúvida, é um ganho, uma conquista que a sua empresa teve,
e uma oportunidade que você tem para criar uma estrutura e uma forma de trabalho que é muito mais perene e que certamente vai permitir que a sua empresa voe mais alto do que antes. Então, é isso aí. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima.